Oi pessoal, tudo bem? Vim trazer aqui mais uma atualização da anistia, nessa época de pandemia que não é fácil, não está sendo fácil para ninguém, né? Aqui no escritório, por exemplo, a gente reduziu bastante e eu vim hoje só, a gente não está mais aglomerando, o pessoal está trabalhando em home office, né? Aqui, vou girar a câmera aqui rapidinho, eu tenho ali 4 ou 5 posições, né? De gente geralmente fica aqui com a gente, a arquiteta, o projetista, o estagiário trabalha com a gente. E tá todo mundo em casa. Ainda assim, a gente vem recebendo bastante questionamento no chat de atendimento online no nosso portal, por comentários do YouTube, chat do Facebook, etc. Esse vídeo ele vai ser bem curto, espero, quero ser um pouco direto. Não vai ter muita edição, não tem roteiro, eu tô aqui com uma pauta, né, que me passaram e vou responder algumas questões com o tema base como que a anistia afeta o processo de regularização. Tem um pessoal, bastante gente que entra em contato dizendo que quer esperar, que não sabe se é melhor esperar, se não é, e etc. Então eu vou falar disso aqui, como que essa pandemia vai alterar o seu processo de regularização, se você vai fazer ou não, se você tem interesse de fazer, o que você tem que considerar com esse cenário atual, no que vai impactar no seu caso. Primeira coisa, o prazo foi prorrogado até dia 28 de junho. Dos processos que a gente tem aqui no escritório, hoje, estou gravando esse vídeo dia 9/5/2020, a gente já tem aproximadamente 25% dos pedidos de anistia que a gente já deu entrada já está aprovado, já saiu a BITS. Por quê? Porque a gente dá entrada no processo, a gente faz todo aquele processo de consultoria, quem acompanha o nosso trabalho sabe, e só dá entrada no processo 100% redondo. Qual que é o intuito disso? O que eu quero dizer com isso? Que nesse momento a análise de processo está ocorrendo normalmente. Então, apesar da pandemia, essa é a primeira anistia que é de forma eletrônica. Então, tudo é feito pela internet. Então, eu protocolo pela internet, assino pela internet, mando o projeto pela internet e os servidores da prefeitura também analisam pela internet. Então, a informação que a gente tem é que a Prodan, que é a empresa, vamos dizer assim, né? Se eu não me engano é uma empresa que é contratada, não sei se é um órgão, mas que cuida dessa parte tecnológica da prefeitura, ela criou acessos onde os servidores estão trabalhando de casa, mas estão analisando os processos normalmente. A diferença é que eles estão na mesa da casa deles e não na mesa da sala deles na prefeitura, que é o que acontecia normalmente. Então, o prazo está correndo e a análise está ocorrendo normalmente. Então, está dando para protocolar processo normalmente, está sendo aprovado normalmente. Toda semana a gente tem 2, 3 processos aprovados. Tá bom? Então, assim, não é porque a gente está nessa regime de exceção por causa da pandemia, né? Pouca movimentação, órgãos públicos fechados, que a anistia está parada. Alguns outros serviços estão parados sim, mas não o caso da anistia, porque a gente vem semanalmente recebendo comuniques e aprovações aí desse processo. É importante o seguinte, para quem quer se regularizar, seria aproveitar esse tempo para poder realmente pesquisar e verificar se compensa a entrada na anistia, analisar a documentação. Por quê? A anistia não se faz do dia para a noite. Então, se você não correr agora, se você não quero dizer correr, mas se você não for atrás de analisar a situação, ver se você tem direito à anistia, qual vai ser o custo total do processo, se você tem a documentação exigida, se não tem, solicitar esses documentos, etc., você acaba desperdiçando esse tempo. Se por acaso, vamos dizer que a gente volta dessa quarentena e você resolve fazer essa regularização lá para o final do mês de junho, não vai dar tempo de fazer projeto, de emitir certidão, de emitir assinatura, protocolar o processo, entre outras coisas. Então, para você que quer se regularizar, não digo necessariamente correr desesperadamente atrás, até porque, como eu disse, apesar da pandemia, todo o processo está ocorrendo normalmente, mas aproveitar esse tempo para que você verifique se realmente vai ser possível você se regularizar, e se não for, também você já fica tranquilo, não fica esperando esse tempo aí, se você realmente tem intenção. É claro que tem a parte financeira, tem muita gente que está esperando porque tem essa questão da incerteza financeira, mas se você tem a intenção de regularizar e já tem aí um caixa, talvez uma reserva que você já separou para isso, né, já planejou desde a compra do imóvel que teria que fazer isso, seria importante já dar início nesse processo, fazer as análises. A gente está fazendo consultoria virtual, em alguns casos a gente ainda assim vai levantar o imóvel, para poder definir se você tem ou não direito, e se tiver, já começar a preparar a documentação, né? Afinal, nem tudo sai na hora. Tem tempo para projeto, tempo de protocolo, tem que emitir ISS,
tem que isentar, né, o cliente do ISS, isso não é feito automático, então para-se o processo, vai para a Secretaria de Finanças, isenta, volta, depois gera essa taxa e precisa dessa compensação bancária, então assim, não ocorre do dia para a noite. Esse tempo em casa, para quem quer regularizar, é importante. E a gente está em casa, mas está trabalhando, né? Então não teria um impedimento para fazer. Dependendo da documentação que você precisar, você já pode dar entrada agora, né? Então, se você tiver com o processo, por exemplo, simplificado, que não é aquele automático, mas aquele que ainda assim o engenheiro tem que assinar, mas só precisa da parte de projeto, não precisa de anuência, não precisa de outorga, não precisa de nenhum documento extra, vamos dizer assim, você já pode dar entrada hoje, porque como eu disse, o sistema da prefeitura está funcionando normalmente e os projetos estão sendo aprovados normalmente. Um outro ponto se por acaso você der início nas tratativas, que não tem um custo alto para dar início nisso, né? Se você começar a verificar o imóvel, levantar a construção, calcular a taxa, verificar se tem direito, ver se vai precisar reformar, se vai ter outorga, e verificar que tem algum documento que você não tem no momento, esse tempo você poderia usar para solicitar essa documentação. Então, mesmo a gente estando em quarentena, a maioria dos órgãos estão atendendo pela internet. Tá? Anuências, por exemplo, a gente está solicitando pela internet. A gente monta o processo, como era antigamente de papel, só que eu escaneio e recebo essa resposta, essa anuência, via e-mail e protocolo isso lá no sistema, subo esse arquivo depois do sistema da anistia, porque também é tudo eletrônico. Então seria importante, fazendo essa análise, tá ok, legal, você pode escolher dar entrada agora, porque o sistema está funcionando normalmente, ou não. E se encontrar alguma dificuldade, você aproveita esse tempo que a gente tem para poder solicitar esse documento, né? Afinal, para dar entrada no processo, todos os campos têm que estar preenchidos, tá? Senão o sistema nem deixa avançar. Por ser digital, está sendo um pouco mais rígido agora, porque eles têm controle se você subiu certidão ou não, se você subiu anuência ou não. Por fim, essa questão do prazo também tem o oposto, né? Você pode estar pretendendo se regularizar pela lei de anistia. Lembrando que se você não entende o que é a lei de anistia, se você quer saber qual a documentação, se você quer saber quais os custos, se você quer saber se tem direito ou não, a gente tem uma série de vídeos, a gente produz conteúdo sobre isso desde o ano passado, explicando o que é anistia ou não, dando um norte para você identificar se você precisa se regularizar, se você está irregular, se você está regular, e se tiver irregular, o que fazer para se regularizar, né? A gente tem os vídeos aqui no canal no YouTube e também no portal www.anistiaprefeituras.sp.com.br, onde a gente reuniu todas essas informações. Voltando ao foco, da mesma forma que você pode estar aguardando para poder fazer, essa espera sua pode ser uma coisa que te desfavoreça pelo seguinte sentido: se você precisar de algum documento, de algum projeto, de alguma coisa do tipo, e não der tempo de fazer, né, a gente sair dessa quarentena lá no final, você pode acabar perdendo esse prazo e perdendo o direito da anistia. Lembrando que outra anistia só pode sair quando um novo plano diretor for editado, e outro plano diretor só pode ser editado depois de 2030, porque o plano diretor vigente agora está vigente desde 2014, ele valerá por 16 anos, e em cada plano diretor só pode ter uma anistia. Então eu entendo, a gente também reduziu o quadro, a gente está em home office, entendo essa questão dessa insegurança, mas assim, a gente tem que sair dessa. Afinal, se a gente não sair dessa, o que acontece? O mundo acaba. Então, de qualquer forma, lá no futuro, na frente, lembrando que eu estou aqui respondendo muitos questionamentos que a gente recebe, se você como proprietário de imóvel, a gente não tratar disso agora, lá na frente, acabou o prazo, por exemplo, em junho, se não for renovado, você não vai ter oportunidade pelos próximos 10 anos de se regularizar. E aí vai ficar aberto aí a receber uma multa de até R$230 a cada metro quadrado que você tem construído. Deixa eu ver aqui para finalizar. No geral é isso, né? O pessoal pediu para mim concluir aqui, dizer que não sei se aconteceu com você, mas está acontecendo com muita gente, que é o seguinte: devido à pandemia, a prefeitura está cobrando o IPTU retroativo de todo mundo e ela está lançando. Eu tenho um cliente, por exemplo, que provavelmente vai ver esse vídeo, né? Vou dar um beijo para a Rose e para o Nelson, que inclusive a gente acabou de fechar a regularização. A gente já deu início no projeto, começamos ontem mesmo. Que eles tinham 150 metros quadrados de IPTU, mas na verdade tinham 570. Só que a prefeitura lançou 700. Por quê? Eu vi uma entrevista do Bruno Covas dizendo que eles estão lançando o IPTU de todo mundo que a prefeitura consegue identificar que está
com essa diferença. A prefeitura já sabia disso, mas não tinha por que fazer isso de uma vez, até porque ia virar um caos. Só que ela está fazendo isso agora porque ela precisa de arrecadação. Então, assim, pensa, tá todo mundo gastando mais do que poderia. As cidades fechadas, ninguém recebendo imposto nenhum, porque a maioria tá tudo fechado, ninguém tá trabalhando. A tendência, mais do que nunca, é acontecer o que aconteceu nas outras anistias. Passou a anistia, a prefeitura vai fiscalizar todo mundo, porque se ela te der a oportunidade de regularizar e você não está regular, ela está sem caixa, gastou muito mais, economia parada, a tendência é que ela atualize o IPTU de todo mundo e que ela lance sim multas de irregularidade, porque se ela permitir você se regularizar e você não se regularizou, você está irregular, precisa pagar ali o imposto que você vem deixando de pagar há muito tempo. Então, resumindo, infelizmente a gente está nessa situação complicada, mas a anistia não vai esperar essa pandemia passar e pode ser que depois de passar, lá na frente, eu espero Deus que logo esteja tudo resolvido e a gente esteja bem voltando a trabalhar, a gente vai sofrer essas consequências da prefeitura cair em cima de todo mundo para fazer arrecadação. E se você está irregular, segundo a lei, a prefeitura tem total direito de te multar e também direito de cobrar o IPTU retroativo, ou seja, os últimos 5 anos, que é o caso do Nelson. O Nelson, de 750, a prefeitura atualizou para 700 e está cobrando os últimos 5 anos, deu mais de 50 mil reais. Então, como no caso dele e em outros, a anistia prevê, como diz na lei, a isenção do IPTU retroativo. Então, regularizando, você elimina ou pelo menos diminui o risco de ser cobrado desses IPTUs todos atrasados e também de ser multado, porque é o que provavelmente, 99% de certeza, vai acontecer, porque a prefeitura vai caçar de todo lugar um jeito de arrecadar com impostos, com multas, etc. E um imóvel irregular é um meio de se fazer isso, porque a lei permite prever isso, ok?